Nós temos aqui mais telefonema aqui. Vamos agora aos ouvintes. Não podemos deixar os ouvintes, né, Dornelis? É anônimo, lá de Santana Park. O cais está um caos. Qual é a providência que vocês vão tomar em relação a isso? São vários os casos de descaso em relação ao cais. Nós, população, queremos uma resposta, vereador. A pessoa não se identificou, viu? Acho que o relato é o mais importante. Às vezes a pessoa procura se resguardar, né, e a gente entende isso também. Então, agora, não é a primeira manifestação nesses termos que a gente escuta e nem a segunda. E, infelizmente, não será a última. Nós, enquanto vereadores, nobre cidadão, nós podemos sim estar acompanhando o atendimento que está sendo feito no hospital em loco, né? Não há, por parte dos vereadores, qualquer dificuldade de estar presenciando essas situações, porque nós temos, enquanto legisladores, vereadores municipais, está aqui, acesso irrestrito a qualquer órgão público municipal, né? Não pode ser vedado ou barrada a nossa ida a qualquer local da administração municipal, seja na área da saúde, da educação, na parte administrativa da prefeitura, as creches, as escolas. Então, o acesso é restrito a nós, desde que de forma ordeira, de forma respeitosa. E isso é uma forma de você estar realmente presenciando, né, o atendimento que está sendo feito no hospital municipal, das unidades de saúde, dentro das creches, e nós precisamos intensificar isso. Então, nesse sentido, né, fica aqui a minha, inclusive o meu compromisso de estar participando mais ativamente, acompanhando o funcionamento dessas unidades. E lá na Câmara, para finalizar, tá aqui, dizer que a gente está sempre fazendo as manifestações, os documentos, os ofícios necessários, questionando, solicitando do prefeito, da Secretaria de Saúde, correções de situações que é de nosso conhecimento, porque lá, todos os dias, nós somos procurados pela comunidade, sobretudo relacionado a questões ligadas à área da saúde. Muito bem. Olha, a vereadora Cleonice, da Vila 31, explicação sobre a cesta dos idosos. Desde janeiro estão sem pegá-la. A gente liga, mas ninguém sabe explicar nada. Um bom dia para o vereador Fernando Gadia. Cleonice, bom dia. Prazer poder estar tendo a sua participação aqui no programa. A cesta é uma ação desenvolvida pela Secretaria de Promoção Social, inclusive uma ação antiga que já era executada na gestão anterior, na gestão do prefeito Abelardo, da primeira dama Mirinha, e realmente não é o primeiro relato. Cleonice manifestou que há um atraso por parte da entrega, e eu também obtive outros relatos de outras pessoas que são cadastradas e não conseguiram receber a cesta. Isso demonstra realmente que a percepção da comunidade em relação à administração, ela está referendada exatamente na interrupção, no atraso, né, dos benefícios ou naquilo que é direito do cidadão junto à prefeitura e, nesse caso, a promoção social. A gente tem que questionar a prefeitura, questionar a promoção, formalizar. Eu não recordo de ter feito um questionamento formal quanto a esse atraso. Nós vamos fazer em plenário, inclusive via requerimento, para que a gente tenha por parte da prefeitura a devida resposta. Muito bem, senhor Antônio Alves, da Vila Lucimar. Vereador, qual é o representante do nosso setor aí na Câmara? Estamos aqui abandonados, lixo, a quadra que não presta, mato nos lotes e calçadas. Aqui não tem vereador e nem prefeito. Antônio Alves foi bem enfático. Foi. Esse aí ele foi na veia, não foi na veia não. Mas sobretudo o que o Antônio Alves precisa é a presença, né, do poder público, da administração municipal lá na Vila Lucimar. Se for fato, e acredito que seja, ele se identificou e fez aqui objetivamente a crítica dele. O setor está tão problemático assim, é falta do poder público. Acho que a presença do vereador ajuda no sentido de cobrar a prefeitura. Sobretudo, Antônio Alves, nós que somos vereadores da oposição, né, que não temos uma interlocução permanente com o prefeito a qualquer momento, a nossa
comunicação com ele é mais institucional, né? Não estamos o tempo todo lá junto com ele para poder levar, inclusive, os problemas e pedir soluções. Mas toda vez que nós temos a oportunidade, que nós oferimos, vemos um problema na cidade, a gente cobra, a gente critica no sentido de buscar a solução. E é mais uma vez que nós temos que fazer, minimamente é isso. Se houver interesse da sua parte, apesar da correria nossa e às vezes a gente tem uma certa dificuldade de estar indo em todos os locais que a gente gostaria, mas se você quiser fazer um contato com o Theo aqui, deixar um telefone, eu faço questão de fazer contato contigo e de fazer uma visita. Então, senhor Antônio Alves, ó, liga para o Theo, deixa o telefone do senhor, o Fernando vai ligar, isso não será divulgado o telefone do senhor, e o Fernando entra em contato com o senhor e vai fazer uma visita aí pessoalmente, né, Dornelis? Exatamente. O Iago Barbosa da Vila Marise, Fernando, ele diz aqui: parabéns, amigo Fernando, pelo trabalho, e você é um dos poucos vereadores que trabalha mesmo. Em qual área vocês, legisladores, vão investir mais esforços? Iago, obrigado pelas palavras amigas, pela audiência, dizer que te admiro muito, você é uma pessoa com potencial e um talento diferenciado. Olha, eu acho que nós temos que estar focado em toda a gestão, Iago. Eu particularmente, por ter sido, né, secretário municipal de saúde, ter tido a responsabilidade de gerir essa importante área durante, né, praticamente 6 anos, eu acho que eu tenho que ter uma visão e uma proximidade com as questões pertinentes à saúde, né, até pelo conhecimento que a gente pôde acumular nesse período. E, sobretudo, que a população nos cobra muito, Taquito, nos procura, busca, se não a solução do problema conosco, porque muitas vezes nós não damos conta de resolver o problema, nós não temos instrumentos na mão, nós não temos a Secretaria de Saúde, né, nós não temos o poder da caneta no sentido da gestão. Mas nós temos a experiência, nós temos a informação, sabemos qual o caminho que precisa ser seguido para chegar ao objetivo, para chegar no remédio, para chegar no exame, para chegar na cirurgia, qual que é o fluxo que precisa ser seguido. E isso a gente tem procurado fazer, auxiliando a comunidade, a quem nos procura. A área da saúde, ela naturalmente vai ter por nós sempre um olhar especial. Agora, não tenho que escolher a área de atuação. Eu acho que nós temos que estar discutindo as grandes questões ligadas ao município e finalizo dizendo o seguinte: a busca tem que ser, por parte nossa, por parte sobretudo do Executivo, né, do desenvolvimento e do crescimento da nossa cidade. Isso só acontece com a geração de riqueza, com o desenvolvimento econômico, através de atração de empresa, qualificação de mão de obra. Nós precisamos buscar exatamente isso. O problema é que hoje nós estamos num momento onde nós estamos tendo que apagar o tempo todo fogo, né? E aí as questões maiores acabam ficando, às vezes, represadas em segundo plano, infelizmente. A Nilceia, da Vila Operária, às 7 horas e 48 minutos. Vereador, sobre as taxas dos pedidos de exame, por quê? Na sua época não havia isso. O nome dela? Nilceia. Nilceia, bom dia. Taxa para pedido de exame, né? Não tem que ter taxa. Você tem aí duas situações. Os exames que são autorizados via Sistema Único de Saúde, que é integralmente pago pelo SUS, através da Secretaria Municipal de Saúde. E você tem os exames que existe uma ajuda financeira da Secretaria, num acordo com os prestadores de serviço, e que pode ocorrer uma contrapartida por parte do paciente. Mas isso é um caso, é uma exceção e não tem que ser a regra. Então, precisava realmente ver direitinho quais as situações. O que eu posso te dizer, Nilceia, é que realmente as dificuldades aumentaram. Esse é o relato que prevalece, né, em relação ao que existia e o que existe hoje. Tem mais restrições no acesso às autorizações do que havia em nossa época, infelizmente. Muito bem. Olha, o Eduardo de Carvalho, ele ligou. Parabéns pela entrevista, um bom dia. Fernando, a saúde de Inhumas está um caos. O que você tem a dizer sobre isso? É a pergunta do Eduardo de Carvalho. Eduardo, bom dia. Pessoa que a gente respeita e admira pela sua, inclusive, coragem. Questão da saúde, eu digo o seguinte:
até trouxe aqui alguns dados em relação a recurso. O Eduardo também tem feito essas pesquisas, ele de vez em quando posta lá algumas informações que são inclusive informações do tribunal, informações oficiais. Eu acho que o problema dessa hoje situação de maior dificuldade, de acesso, dificuldade de assistência por parte da população, ela não tem explicação na questão financeira, na questão financeira. Porque, Taquito, o recurso que existia em 2012 foi o recurso a rigor que existiu em 2013. Só que em 2012 nós tínhamos um ambulatório pediátrico do CAIS funcionando, nós tínhamos o serviço de ortopedia funcionando de segunda a segunda, os 7 dias da semana. Você tinha uma dispensação de medicamento à nossa população, seja através dos programas obrigatórios da atenção básica, seja através de uma dispensação na Secretaria de Saúde, de uma forma que hoje não existe mais. Nem aquilo que é essencial e básico é regular hoje das unidades de saúde no que tange medicamento. Existe hoje uma dificuldade muito maior e muitas vezes você tem que pagar o acesso aos exames de diagnóstico, que foi o questionamento da Nilcel, inclusive. Então, tudo isso só pode ter uma explicação, dificuldades na gestão, porque a matemática ela tem que fechar, o recurso ele chega todo mês, ele é insuficiente para você fazer tudo que a gente gostaria de fazer, pelo menos eu quando lá estive. Mas dá para fazer muito mais do que está sendo feito hoje. Essa é a grande verdade e nesse ponto o Eduardo está certo. Por outro lado, quero deixar registrado aqui um ponto de avanço na Secretaria Municipal de Saúde na gestão do prefeito Jorge Queiro, a reforma das unidades de saúde. Não da forma que foi colocado, porque todas as unidades foram reformadas e feitas por eles. Foram feitas por nós, inclusive a maioria delas. Mas aquelas que necessitaram de ampliação e adequação, o prefeito está finalizando a última agora da Vila América, que inclusive está paralisada em função da falta de pagamento lá da equipe que está trabalhando. Mas está fazendo a reforma e ampliação. Agora, está fazendo porque nós deixamos um projeto habilitado no Ministério da Saúde, porque senão nem isso estaria sendo feito. Nós deixamos o projeto habilitado, habilitação para ampliação, para a reforma e deixamos já os primeiros recursos em caixa. Eu olhando o saldo financeiro do 1º de janeiro de 2013, numa das contas de reforma tinha R$60 mil lá, repasse do governo federal para essa ação. Então ainda uma ação oriunda e herdada, uma herança extremamente positiva da gestão do prefeito Abelardo Vaz e nossa na Secretaria de Saúde. Muito bem. Olha, o Rodinelli está te questionando também, vereador. Houve algumas demissões na educação e saúde. Chegou na Câmara alguma justificativa por parte do Executivo? Será que vai ter o concurso prometido para o primeiro ano de mandato que não foi feito? Então está aí o questionamento do Rodinelli. Rodinelli, eu acho que não foi nem algumas, foram muitas, demissões de pessoas na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde e na Prefeitura como um todo. Demissões, inclusive, que geraram revolta e transtorno a muitas famílias, por exemplo, dentro das escolas municipais, com a retirada de professores, de pedagogos e especialistas, inclusive, na área de inclusão, porque esses professores que acompanham ou acompanhavam as crianças com necessidades especiais estão sendo remanejados ou para a regência de sala ou aqueles que eram contratos, tiveram seus contratos rescindidos e a informação não oficial, porque nós não recebemos nenhum documento nesse sentido, é que estagiários irão assumir essa função. O que motivou, inclusive, uma circulação grande na semana passada de pais no sentido de questionar essa ação lá na Prefeitura. Então, assim, a gente vê um retrocesso nessa ação da Prefeitura, demissões na Secretaria de Saúde. Hoje nós temos unidade de saúde, por exemplo, o João Severino, que está sem odontólogo. O doutor Fernando, que era o odontólogo contratado lá,
foi exonerado. Não sei quem que vai prestar o serviço lá. Nós vamos aguardar até hoje. Semana que vem nós queremos saber quem é o odontólogo que está atendendo lá. Inclusive, terça e quarta, Fernando, nós recebemos muitos telefonemas falando que pessoas tinham iniciado o tratamento. Isso. A descontinuidade lá no posto e chegaram lá nos seus horários, não tinha mais o dentista. Isso. Pessoas às vezes estavam até com problema de dente lá, fazendo tratamento. Um tratamento iniciado e não concluído. Não concluído. Certo? Então, o Rondinelli foi muito feliz na colocação. Para finalizar, para não ficar sem mencionar, ele citou a questão do concurso, né? Eu até fui indagado por uma pessoa esses dias atrás, até nas redes sociais, no Facebook, acerca do concurso. O que eu falei e vou reiterar aqui para o Rondinelli. O compromisso era de fazer no primeiro ano. Né? Nós estamos chegando na metade do segundo ano, sabendo que nós temos um calendário eleitoral no segundo semestre. Não tem nenhum processo, até onde eu sei, deflagrado no sentido da realização do concurso. Lá na Câmara nunca chegou nada. O que houve foi, com muito estardalhaço, uma manifestação de alguns membros da administração, dizendo que o concurso seria feito, que eles estariam fazendo um levantamento junto à prefeitura. Mas não passou disso, só isso. Então, eu acho que o concurso esse ano fica inviabilizado e Deus queira que em 2015 realmente aqueles que têm interesse de trabalhar na prefeitura de Umas tenham uma chance, por mérito, através do concurso, de poder trabalhar na nossa prefeitura municipal. 7 horas e 56 minutos. Vamos dar oportunidade ao nosso amigo jornalista Cláudio. Tem alguma pergunta ao vereador Fernando Gadinho? Nós estamos caminhando para o final, né, do programa. Às vezes o Cláudio tem alguma pergunta que ele gostaria de formular ao vereador Fernando Gadinho. Exatamente, né? Chegou a hora e a vez do Cláudio. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Vereador Fernando, com relação às emendas do deputado Balestra, que tem mandado para Inhumas, outro dia chegaram mais duas. Você poderia falar um pouquinho sobre elas? Klaus, bom dia. Bom dia. A gente tem sempre, você faz a cobertura permanente lá da Câmara, rotineira, e para nossa felicidade, o deputado Balestra, independente de qualquer outra situação, ele não esquece de desamparo em Umas, Taquito. Então a última emenda, ou as últimas emendas que nós tomamos conhecimento, disponibilizado ao município, uma emenda para a área da saúde, para aquisição de equipamentos, R$100 mil, e uma emenda na área de infraestrutura de R$570 mil, uma emenda importante, que pode inclusive ser utilizada pela administração no recapeamento asfáltico. Então, esse é o ponto X, né? Deputado Balestra, sensível, né, a essa situação que todos nós vemos como crítica, né, em Umas, buraco na cidade inteira, malha asfáltica destruída. O deputado Balestra disponibilizou essa emenda que vai muito ajudar a administração, executando a obra, a melhorar essa situação caótica. Então, deputado, mais uma vez, parabéns por não deixar de atender em Umas. E essa é só um último exemplo de muitas outras que vieram, que estão em curso para a nossa cidade. Fernando, nós estamos caminhando no final, às 7h58. No nosso Paz, eu acho que eu sempre falo, quando você vem aqui, né, Dornelles, teria que ser aí 2 horas de programa. Exatamente, e olha lá, né? Entendeu? É verdade. Tem mais uma pergunta? Tem mais vereador, uma, tá aqui. Rapidinho aí, nosso Olha, horário. e é anônima, viu? Anônima e radical. Olha, para ter o caso de impeachment, quem tem que se pronunciar primeiro, os vereadores ou o Ministério Público? A questão do impedimento do Executivo está prevista em lei. Né? É uma iniciativa que ela pode partir, estou falando aqui, dentro daquilo que é a lei em vigor. Ela pode partir tanto do Executivo, como ela pode partir, inclusive, Legislativo, né? ela pode partir, corrigindo, do Legislativo, uma iniciativa do Legislativo, através de um quantitativo da Câmara, um percentual, e propor baseado em fatos concretos. Né? Tem que ter uma motivação concreta para tal. Por outro lado, isso pode ser uma manifestação, inclusive, da sociedade organizada, através dos mecanismos que ela tem.
Então é um instrumento que inclusive nós vivenciamos no Brasil em 92. Né? Collor, né? O impeachment do presidente da República, que foi votado e aprovado pelo Congresso Nacional. Então é algo que está previsto e que pode ocorrer em qualquer cidade, estado ou na própria nação brasileira. Em umas não está fora desse contexto. Né? Então eu faço assim a colocação em relação à indagação do nosso cidadão anônimo. Muito bem, 8 horas, vereador, só as despedidas, nós só temos uma programação a seguir aí na rádio, o microfone à disposição do senhor, ficou vários assuntos aí, nós teríamos de discutir com o senhor, que infelizmente o prazo não deu, mas o prazo não deu aí, que a participação do ouvinte é fundamental e nós temos que deixar o nosso ouvinte, o programa do ouvinte, deixar aí as suas perguntas e quer ouvir as suas respostas. Aqui, o nosso tempo realmente parece que findou, então rapidamente agradecer você, Dornelles, ao Glaucio que nos acompanha e faz a cobertura da entrevista, especialmente a comunidade que nos ouve, aqueles que se dispuseram a ligar, está falando conosco aqui, tem algumas outras questões que eu vou estar levando também, e sempre à disposição da comunidade. Espero ter correspondido, está aqui, Dornelles, comunidade que nos ouve, a expectativa dos nossos ouvintes. Nas minhas limitações, procurei aqui colocar de forma muito objetiva o nosso ponto de vista, o nosso posicionamento em relação às muitas questões que envolvem a nossa querida cidade. E estarei sempre à disposição, quando se fizer necessário, a nossa presença aqui na rádio. E aqueles que precisarem falar comigo, o telefone da Câmara 315-11-1395. Meu gabinete está aberto de segunda a sexta. Eu não estando lá, temos lá a nossa assistente Giovana, que vai estar sempre à disposição de qualquer cidadão para qualquer situação que for da nossa competência. Um grande abraço a todos. Muito obrigado ao Fernando Gadia, Dornelles, ao Klaucio aí como o jornal e ao Portal A Voz. Essa entrevista toda estará no Portal A Voz, né, Klaucio? Aí o pessoal pode acompanhar pelo Portal A Voz, viu, Dornelles? Tá certo? Daltel, muito obrigado aos ouvintes. Tchau, Dornelles, até amanhã, quando aqui estaremos com mais uma edição do seu programa A Voz de Umas. Tchau, Fernando. Tchau, Dornelles. Tchau, Klaucio. Tchau, Theo. Tchau, Yun. Tchau, tchau. Muito bem, Taquito, um grande abraço para você. Fernando, um grande abraço. Cláucio, também um grande abraço especial a todos os ouvintes. Nós estamos indo embora com fé em Deus e com fé nesse mesmo Deus. Amanhã estaremos de volta em mais um programa A Voz de Umas. Tchau e até lá.